Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou começar um novo formato de vídeos. A forma como isso vai funcionar, eu vou não mais apenas ler os poemas, mas eu vou utilizar os poemas para contar a história por trás. Não são todos os vídeos que vai ter um poema, mas a maioria dos vídeos vai. Hoje, dando o pontapé inicial, eu gostaria de partilhar experiência. Esse vai ser o nome novo do canal. Experiência com Deus. A cada vídeo eu vou te contar uma experiência em uns 5 a 10 minutos. E eu gostaria de que, se você teve uma experiência parecida, se você teve uma experiência nesse sentido, que você também partilhasse para que a gente pudesse ter uma comunicação e manter ativo na nossa memória e no nosso coração o que essa experiência significou. Eu acho que essa foi, na verdade, são experiências conectadas, mas hoje vai ser só a primeira parte. Então, quando eu tinha os meus 18 anos, eu fazia faculdade, entrei na faculdade com 17 anos de contabilidade, na Unopar, em Londrina, e eu, de certa forma, me afastei muito de Deus, não por causa da faculdade, mas a faculdade contribuiu para que eu não retomasse a vida da graça que estava em decadência por conta de vários fatores. Então, eu acabei me afastando da oração, da igreja, dos amigos, aqueles que valorizavam as mesmas coisas. Então, eu, com a graça de Deus, tive a experiência do filho pródigo, de cair em si, e olhando para a miséria do pecado e a realidade que eu estava vivendo, eu senti no meu coração o ímpeto da graça e o desejo de voltar. Eu fazia parte de um grupo de oração, Messias da Paz, e naquela época o grupo também estava passando por um momento delicado, com poucas pessoas participando. Enfim, foi toda a situação criada para que eu acredito que Deus me deu para ter essa experiência que eu tive. Então, fazendo a nossa oração, eu diante do sacrário, com o meu coração aberto, um amigo meu, Lindomar, teve uma visão de uma ovelha que estava toda suja e passando por uma porta, ela ficava limpa porque jorrava uma água que purificava, e eu me senti nessa volta realmente como o filho pródigo todo sujo da lavagem do pecado. Em oração, eu coloquei a mão no sacrário, a gente estava de joelho, fazia mais ou menos uns 30, 40 minutos que a gente estava em oração, e eu tive uma experiência no qual a minha perna começou a dormir e o meu corpo entrou como num estado de choque no meio da oração, e eu caí no chão, aquilo que a gente chama de repouso no espírito, ou de outras pessoas chamam de arrebatamento, né? Mas naquele momento eu senti como se a minha alma saísse do meu corpo e alguém segurava minha mão e me puxava para cima. Era como se fosse um túnel assim, e eu ia subindo o meu corpo tinha ficado lá no chão, e eu ia subindo daquela sala onde ficava o sacrário, ia subindo, subindo, e eu dentro de mim tive a intuição dizendo: eu não sou digno, quem sou eu para ter essa experiência? E eu ouvi a voz dizer: você é meu amigo. E eu tive certeza, era Jesus. E Jesus me levava e subia, subindo bastante, assim. Foi só uma experiência de subida mesmo. E aí, como se estivesse num lugar bem alto, tinha uma sala, um lugar assim com 4 paredes, e Jesus passou pela parede, eu não passei. Na hora que ele entrou, minha mão não passou pela parede, ele soltou e eu comecei a cair. Comecei a cair. Era como se a minha alma estivesse caindo
pelo mesmo lugar que eu subi. E aí, nesse caminho, antes de retornar ao meu corpo físico, eu ouvi uma voz dizendo assim: você ainda não está pronto. Na verdade, a voz disse, é como se aquele lugar onde Jesus entrou fosse a sala onde o Pai está. E eu não estava pronto para entrar na sala do Pai. Agora, se você já ouviu falar de uma coisa chamada EQM, experiência quase morte, várias pessoas que passaram por um quadro clínico de serem consideradas mortas tiveram essa experiência, e há vários relatos que são condizentes entre si, onde eles batem praticamente a mesma coisa, a pessoa, como se a alma saísse do corpo, ela tivesse a consciência de estar vendo o que está acontecendo ali, e ela fosse levada para um túnel, ou fosse levada para cima sozinha ou com alguém. No meu caso foi Jesus segurando as minhas mãos. Mas a coisa mais interessante é que nessa experiência que eu tive, que é muito parecida, e pode ser que tenha sido uma experiência de quase morte, no qual a mensagem que ficou para mim é que eu ainda não estava pronto para entrar na sala do Pai, é que é como se fosse uma morte. É como se o meu corpo físico pudesse ter entrado em choque diante do sacrário, porque Jesus, na Eucaristia, é a verdadeira presença física, ele é corpo, sangue, alma e divindade. Esse é o ensinamento da igreja, é isso que nós católicos acreditamos. Então, da minha experiência, quando eu voltei no meu corpo, eu tive a consciência de que eu estava ali, eu tive a consciência dessa minha experiência, e foi baseado nisso que alguns anos depois eu tive a graça de iniciar escrevendo formações espirituais baseado nas experiências que eu tive, no conhecimento que eu adquiri nessa jornada que eu ingressei na fé com 15 anos, quando eu fui batizado, e tudo o que aconteceu em seguida. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, vai ter uma continuação, pode chamar EQM, experiência de quase morte ou não, mas foi muito parecida e eu nunca tinha ouvido falar disso até o mês passado, quando eu ouvi o relato de experiência quase morte. Enfim, eu vou associar um poema depois e eu vou partilhar com vocês em outros vídeos.